Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado. Sejam sempre muito bem-vindos, porque aqui você tem informação e orientação jurídica de qualidade. E conto com a sua participação. Você pode sugerir um tema para a gente debater aqui no programa. Compartilhe lá o nosso programa também no YouTube e acompanhe, porque toda sexta-feira a gente tem um novo episódio. No programa de hoje, eu recebo a presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Geise Raulino, e a secretária da comissão, doutora Cecília Muniz. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, Marcelo. Olá a todos que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo também para esse episódio com o pessoal. Pois é, a questão da mulher advogada, vocês estão no comando dessa comissão, né, numa nova gestão da OAB aqui do Rio Grande do Norte. E como é que tem sido esse trabalho? O que a comissão tem desenvolvido em defesa aí da mulher advogada? Tem sido um trabalho bem tenso, né? A gente começou esse ano, né? Estamos na nova gestão. A comissão se formou também, não nos conhecíamos. Mas eu tive muita sorte, consegui montar uma diretoria muito boa com Jéssica Basílio, com Cecília, que são mulheres muito engajadas, né, na luta do direito das mulheres, com a causa da valorização também da advocacia. E a gente tem conseguido realmente pensar coletivamente com as outras integrantes da comissão projetos, né, pensados e voltados para as mulheres advogadas e também na divulgação de direitos das mulheres em geral. A gente pode até imaginar, nossa, advogada, mulher vai ter dificuldades, né? Parece que temos, né? No dia a dia, as advogadas enfrentam aí muitas adversidades, né? Temos sim, Marcelo, são muitas. A gente criou, né, desenvolveu um formulário de pesquisa justamente para a gente entender o perfil da advogada potiguar, né? Qual a idade delas, da maioria pelo menos, quais são as principais áreas de atuação, né, renda, quais são as dificuldades que elas têm enfrentado na carreira, seja pessoais, né, como muitas têm, pelo menos parcialmente, os principais dados têm mostrado que a maioria da dificuldade é justamente conciliar trabalho com vida pessoal, com cuidado, porque a grande maioria tem filhos que dependem dela. A questão de se inserir no mercado de trabalho, de ser uma advogada que tem um valor reconhecido, de cobrar honorários compatíveis, por exemplo, com o que os homens cobram. No próprio judiciário também, alguns apontaram dificuldades também no acesso, às vezes com violações de prerrogativas por conta de vestimentas que têm restrições, ou de serem interrompidas, por exemplo, nas audiências, ou de serem desacreditadas enquanto advogado de sua capacidade e competência. Então, são uma das dificuldades que as mulheres advogadas enfrentam na carreira durante o seu dia a dia. Ou seja, vocês já lançaram esse formulário e já estão começando a colher esses dados? Já concluíram ou ainda tem algum tempo aí para que as mulheres possam acessar, as mulheres advogadas? Como é que elas estão recebendo? Por onde? Qual o canal elas recebem esse formulário? Ainda é possível participar? A ideia é colhermos dados o ano todo, né? Enquanto o objetivo é atingir o maior número de advogadas. Hoje, o Rio Grande do Norte tem mais de 6 mil mulheres advogadas. Então, a gente está fazendo divulgações nos nossos eventos. A gente vai lançar, né, na lista que a gente tem de todas as advogadas, no site da OAB também tem, no Instagram também a gente está divulgando, compartilhando nos grupos. E, se possível, deixar aqui um linkzinho no seu podcast para que as advogadas acessem. É muito importante porque, assim, é a partir desses dados que a gente colhe, né, nesse formulário, que a gente desenvolve ações na OAB para valorizar as mulheres advogadas. No formulário, por exemplo, a gente pergunta a área de atuação e quais são os cursos, por exemplo, que elas se interessam. Então, é com base nessas informações que a gente promove os eventos de capacitação, de qualificação das mulheres advogadas. Então, é um formulário que vai nos guiar, né, na gestão da comissão e da própria OAB. Então, é muito importante que as advogadas realmente respondam a esse formulário. Você falou aí das principais dificuldades, inserção no mercado de trabalho, conciliar a vida pessoal com a vida profissional, que, vamos dizer, é uma realidade de mulheres de outras atividades, né, de profissionais da saúde, de profissionais da área de ciências, exatas, humanas, engenharias, mas me chama a atenção que as mulheres ainda tenham enfrentado dificuldades dentro do Poder Judiciário, né, ali na casa onde, em tese, deveria se produzir a justiça, né? Marcelo, dentro do formulário a gente pergunta, né, assim, onde acontece
essas violências, e aí a gente coloca a OAB, né, fóruns, delegacias. Os maiores índices aparecem realmente assim nos fóruns e nas delegacias do sistema de polícia, né? As advogadas criminalistas enfrentam muitas dificuldades realmente em delegacias e sistema penitenciário. São muitas violações de prerrogativas e, às vezes, de direitos mesmo, né? Enquanto mulheres. Por exemplo, o que acontece com a colega advogada que está numa delegacia, que está no sistema prisional ou no fórum? É preconceito mesmo? Porque, tipo, você é mulher e eu vou menosprezar? Ou que tipo de violações de prerrogativas são essas? O tratamento é diferente. A gente tem uma colega que é advogada criminalista, a gente estava até conversando essa semana, e nessa conversa ela diz: Geise, eu prefiro advogar para homens do que para mulheres. Ela é uma advogada que atua na área criminal e também com a Lei Maria da Penha. E aí eu perguntei por quê, porque eu achava que era uma questão de tratamento com os clientes com ela. Ela disse: não, eu sou mais bem tratada, né, enquanto advogada do agressor do que quando é da vítima. Por exemplo, né? Assim, eu tenho mais respeito, me tratam melhor, né? Eu enfrento menos dificuldades na minha atuação enquanto representante de um homem do que com a mulher. Então, assim, as violências de gênero, ela não vem só para nossas clientes, mas elas também passam para as representantes, para nós advogadas. Isso você está falando também no âmbito do judiciário? Do sistema de justiça como um todo. Exatamente, no sistema de justiça como um todo. Isso não acontece da mesma forma para todas as mulheres, né? A gente tem que ter recortes. Então, assim, a gente percebe que advogadas negras que vêm de uma classe econômica mais desfavorecida, mais pobre, enfrentam mais dificuldade do que as advogadas brancas, né? De uma classe média alta, que têm acesso ou conhecimento prévio de pessoas. Então, assim, são dificuldades com vários recortes de gênero, de raça, de classe. E com base nesses dados que vocês já estão coletando, né? Vocês querem deixar esse formulário aberto aí até o final do ano. Estamos já praticamente em setembro, temos uma estrada aí pela frente. O que a comissão pretende fazer a partir dessas informações, por exemplo? No que diz respeito a violações, a gente trabalhar diretamente. Se é dentro da OAB, a gente vai trabalhar isso dentro da OAB. Né, trazer essa questão de consciência, né, de igualdade, de que são violações. Institucionalmente, internamente, fazer o que a gente chama de letramento de gênero, né? Levar e dialogar com o próprio judiciário, com as próprias delegacias também, enquanto instituição, né, sendo representada pela instituição para que a gente consiga realmente superar essas barreiras. No que diz respeito às dificuldades de qualificação, que a gente está tentando propor por meio dos eventos, né, que a gente faz em parceria com a ESA, a gente também sinaliza para as outras comissões a necessidade de cursos específicos para a gente fazer em parceria. Elas apontam muita dificuldade, por exemplo, a maioria é autônoma, né? Trabalham sozinha. Então, assim, trabalham sozinhas, então elas têm dificuldade com a gestão de escritório. Às vezes elas têm dificuldade de se manter atualizada, de capacitar por conta de tempo realmente, né? Porque elas partilham com cuidado. Então, a gente vai tentando atender as necessidades delas de acordo com o que elas vão nos sinalizando. Eu acho que é bem importante a gente frisar a importância desse letramento dentro das outras comissões da instituição. Porque a gente entende que não existe só mulher na comissão da mulher advogada. Em todas as outras comissões a gente vê dificuldades e até mesmo a possibilidade de troca de conhecimento. Tem pautas femininas que dizem respeito a alguma coisa que a gente consiga unir com o direito da saúde, que a gente consiga unir com a comissão racial, a comissão de família. Então, são relações que a gente consegue fazer através da interseccionalidade desses temas, abordar institucionalmente de modo que não seja algo apenas sobre mulher, mas as mulheres em seus diversos campos de atuação, porque a violação de uma advogada de família é diferente da violação de uma advogada criminalista, que é diferente da atuação e até mesmo das violações de uma advogada de saúde. Então, são dificuldades que a gente vai tentando e com certeza até o final da nossa atuação, não só no final desse ano, mas que a gente quer que essas atuações sejam mais fortes, né? Que através do formulário as advogadas levem a sério o preenchimento desse formulário para que a nossa atuação seja mais direcionada, que a gente consiga atingir elas onde a dor realmente bate mais forte. Ou seja, não deixar que esse trabalho seja um trabalho apenas interno da comissão, mas que possa envolver outros organismos da própria ordem, né? Essa inter-relação, essa parceria com as mais diversas comissões que atuam nas mais diversas áreas
do ramo do direito, né? O objetivo é realmente a escuta, né? A gente precisa escutar as advogadas, entender quais são as necessidades e os anseios para que a gente consiga desenvolver esses trabalhos, não só da comissão, mas a gente quer fazer isso em parceria com a instituição inteira, né? Então, é trazer esses direcionamentos, realmente. E a gente vê uma abertura da instituição a esses movimentos. Nós viemos agora da conferência estadual, que nos trouxe muitos frutos. Foi uma conferência diversa, que abordou diversos temas, obviamente, mas que atravessou as histórias de cada advogada. Cada um ali se sentiu acolhida e foi um lugar realmente de escuta e de acolhimento de dores. Às vezes a gente acha que por ser uma mulher advogada, ou seja, já tem uma graduação, já tem uma profissão, já está ali há muito tempo no mercado, isso exime aquela mulher de passar por qualquer situação desagradável dentro da sua atuação. E que não é verdade. Eu tenho certeza que em todas as profissões há dificuldades, mas quando se trata de uma mulher, ela é constantemente descredibilizada, ela precisa estar se provando o tempo inteiro, que é o que a violência de gênero por si só já vem carregando isso para todas nós no momento que nascemos. E eu costumo dizer que a mulher ela acaba nascendo já com alvo apontado nas costas, né? Até para, enfim, ter mais dificuldade de estudo, de capacitação, de qualificação, mas também de ser reconhecida como aquela pessoa de referência, sendo uma mulher que estudou, que tem capacidade e ainda assim é constantemente corrigida, interrompida e desvalorizada, né, nos espaços que elas ocupam. Vocês já enfrentaram, enquanto profissionais, como advogadas, alguma situação assim? Ou ainda não tiveram esse desprazer, essa coisa chata de sentir que, poxa, eu estava numa audiência e eu me senti diminuída, ou eu estava num outro espaço trabalhando como advogada, lutando pelo direito ali do meu cliente e me senti ultrajada na minha, sabe, no meu ofício, né? Pessoalmente falando, não tive esse desprazer, como você falou, nos órgãos de justiça, mas eu tenho uma atuação de educação de gênero em alguns espaços. Então, às vezes, em uma palestra, às vezes, dividindo algum conteúdo no Instagram, a gente acaba recebendo alguns feedbacks e até mesmo interrupções nas nossas falas e correções. E até explicando para a gente o nosso próprio trabalho. Então, esse tipo de coisa a gente já acabou passando, mas acho que Geise vai poder falar das experiências dela, mas as minhas foram mais nesse sentido, de descredibilizar enquanto estudante, a época que eu tinha começado, e enquanto advogada depois da minha formação. Eu tenho esse ano 20 anos, né? De formada de advocacia. Eu me formei em Doutora 2005. Cecília é mais... Eu sou jovem advogada. Mais jovem, tá na advocacia. 2 anos. Assim como eu, né? Também estou há 3 anos como advogando. Esses cabelos brancos aqui, porque eu já estou no jornalismo há bastante tempo e há pouco tempo, enfim, estou não fazendo a transição, né? Mas agregando aí, né? Incorporando aí também a advocacia, a batalha é grande. Eu me formei em 2005, né, Marcelo? Em 2005 a gente não tinha nem a Lei Maria da Penha. Então, assim, eu não tive uma formação acadêmica, por exemplo, para ter uma perspectiva de gênero, né? Para ver essas dificuldades e violências que as mulheres passavam. Então, assim, a gente vai passando, eu fui passando por algumas violações sem perceber, de forma muito cega. Assim, senti incômodos, né? Achava que era errado, mas eu não sabia nominar aquilo, dar nome ao que acontecia. E só quando eu realmente passei a me aprofundar nos estudos de gênero, foi que eu comecei a botar a lente de gênero e eu disse, isso é violação, né? Isso não poderia acontecer, isso não é correto. E hoje a gente tem um trabalho muito em parceria com a própria Comissão de Prerrogativas, porque a gente, primeiro, trazer para as advogadas a divulgação e o conhecimento do que é uma violação de prerrogativas. Você ser barrado na porta de um fórum, isso é uma violação de prerrogativas. Né? E aí você tem que acionar uma procuradoria que a OAB tem para que ela interfira, vá lá, lhe dê apoio, que você consiga, por exemplo, entrar no fórum. Eu já fui barrada no juizado uma vez para ir acessar, para ter que consultar um processo. Né? Porque estava de saia e disseram que era inadequado. Na hora eu não provoquei, não tinha conhecimento, não sabia. E deixei passar, fui para casa, depois troquei de roupa e voltei. Mas é uma violação de prerrogativa e, assim, o homem não vai ser barrado, né? A vestimenta de um homem é quase única, né? Mas as mulheres vão passando por essas avaliações de você chegar e olharem para você e dizer, não, essa vestimenta é composta, essa não é, você entra, você não é. Isso é um constrangimento muito grande, né? Hoje eu já não percebo mais, mas quando eu era mais jovem, não sei se pela minha idade ou pelos tempos, né? No início dos anos 2000, era muito comum você chegar, por exemplo, num fórum, um atendimento e aquele atendimento de balcão, ele tirar uma brincadeira com você, dar uma cantada.
é inadequado, isso não pode acontecer, né? Dentro de um sistema de justiça, de um fórum, você receber uma cantada ali de um servidor que está lhe atendendo, né? Ou de você estar numa construção de um acordo, como já aconteceu, a outra parte ser representada por um advogado e ele querer engrossar a voz, lhe desrespeitar, falar alto com você enquanto advogada, e quem está presidindo ali a audiência ficar Não ter isento, intervido. não fazer interferência devida, né? E eu ter que me dispor e dizer que aquilo é uma violência, né? Ou com relação à minha cliente também, que eu represento. Então, isso são coisas que a gente vai enfrentando no dia a dia, principalmente em relação a homens, né? Que estão, colegas advogados mesmo, advogados que muitas vezes utilizam do fato de serem homens e querer intimidar. As jovens advogadas, por exemplo, passam muito por isso, de serem intimidadas, às vezes, por um colega advogado mais velho, né? Mais velho do que ela, que vai se prevalecer dessa experiência, dessa ascendência que se tem, sobrepor, né? Para querer intimidar. Então, são relatos que a gente escuta muito no dia a dia, que muitas passam sem perceber sequer que foi um tipo de violência. E é interessante recortar esse espaço de que, no momento em que nós somos firmes ao sermos desrespeitadas, nós somos chamadas de loucas ou até mesmo mal educadas, às vezes até ríspidas, mas a gente está apenas defendendo aquilo que é nosso, aquilo que nos foi dado no momento que a gente recebeu a nossa carteira da OAB e que a gente está ali pleiteando o direito do nosso cliente e até o nosso próprio direito, que a partir do momento que nós nos tornamos advogados, nós temos prerrogativas que devem ser respeitadas. Então, sempre sobre nós vai recair o maior peso e, com certeza, a dificuldade de se defender. Quem não ajudou aquela advogada naquele momento, ou o Geise naquele momento, ela teve que fazer isso por ela de alguma forma. E, com certeza, por muitas vezes, ela deve ter pensado se deveria realmente se defender, se deveria realmente ter se colocado naquela posição, mas era basicamente o direito dela de, enfim, se segurar ali, segurar as pontas e ver que ela é uma grande advogada e vai conseguir levar aquilo do processo, do trabalho dela de maneira excepcional. Mas justamente para desestabilizar, é para fazer com que a gente desacredite no nosso próprio trabalho, enfim. É algo que acaba sendo bem constante na advocacia. Com relação ao trabalho da comissão também para as mulheres não advogadas, né? A comissão tem esse propósito óbvio de olhar para as colegas advogadas, né? É um organismo interno da OAB, mas também vocês têm um olhar para as mulheres que estão fora da comissão, que estão fora da OAB, Sim. né? Nessa violência que a gente pensa que vai acabar e parece que não acaba nunca, né? De modo a falar de informação, o Instagram da OAB ele vem sendo alimentado através da nossa comissão com algumas matérias específicas para a pauta feminina, para violações de gênero, leis que foram criadas para integrarem as mulheres no mercado de trabalho, especificação de direitos, quais são os tipos de violência doméstica que existem, porque por muitas vezes a gente nem sabe dar nomes ao que a gente passa e às vezes está batendo na nossa porta, né? Às vezes é a nossa vizinha, enfim. Então a gente consegue abarcar o público geral através das redes sociais e nos nossos próprios eventos, quando a gente fez a conferência, quando a gente fez uma audiência pública, esses espaços devem ser ocupados por mulheres de toda a sociedade. Não só mulheres advogadas, porque, afinal de contas, a violência doméstica ela não atinge classes sociais específicas ou raças específicas, atinge mulheres. Todas nós temos em comum o fato de sermos mulheres. Então, é um trabalho que a gente segue lutando para conseguir mais visibilidade, mais espaço e aceitação. Quando se fala e se trata do tema feminino e de violência de gênero e pautas femininas, muitas pessoas... A gente estava até conversando mais cedo, as pessoas acabam afastando muito o olhar, porque é partido X, partido Y, movimento X, movimento Y, quando, na verdade, é o fato de ser mulher, né? É o fato de ter um gênero que é ali claramente desrespeitado e que merece ter mais atenção. Muita gente fala que não há necessidade da criação da Lei Maria da Penha, mas quando há o crime, há necessidade de haver uma lei, né? Então, nós gostaríamos realmente que não existisse a Lei Maria da Penha, porque, consequentemente, não haveria a necessidade, não haveriam crimes, não haveriam violações, mas não é o que, infelizmente, está acontecendo, né? Você acha, vocês que estão na comissão e como mulheres, o principal problema, digamos, a principal violência, melhor dizendo, ainda é a doméstica, mais do que, por exemplo, a de gênero em relação ao trabalho, em relação à mulher ganhar menos, ou ocupar menos espaços de poder, ocupar menos posições importantes na sociedade. Qual é esse cenário hoje
digamos, aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos? A doméstica, violência doméstica é um dos, como você mesmo explicou, né? É uma das formas de violência de gênero. E essa doméstica, ela pode acontecer de várias formas, né, Cecília? A Cecília vai até explanar um pouquinho melhor, mas a física, Marcelo, que é a que a gente mais conhece, a agressão, ela né, assim, a Tá mais no topo grave, dos digamos assim, é o último problemas, estágio, É o né? último estágio do ciclo. Ou talvez o último seja o feminicídio, né? Mas a agressão é quando a violência ela já chegou no nível máximo, né? Mas o que a gente vê hoje que principal que acontece em grande parte é a violência psicológica, né, Cecília? A violência psicológica, ela acaba atingindo, acho que toda mulher que já foi vítima de violência física, ela já esteve ou está ingressa nessa situação de violência psicológica, que é aquela que vai humilhar, que vai afastar aquela mulher da rede de apoio dela, e eu digo rede de apoio, amigos, familiares, pessoas que poderiam em algum momento servir de apoio e segurança para aquela mulher. Então, ela vai acreditar que apenas aquele parceiro X, aquele parceiro Y, seria capaz de se relacionar com ela, que ela não serve para nada, ou que o corpo dela não está muito bem. Então, a partir do momento que isso é falado constantemente, vai se tornando uma música para os ouvidos. E as mulheres, elas vão acreditando. Internalizam Elas isso. internalizam. É porque ela mina a autoconfiança e a autoestima da Isso. mulher, né? Assim, você tira dela essa autoconfiança, a autoestima, né? Ela deixa de acreditar nela mesma. E isso vai repercutir em todos os âmbitos da vida dela, né? Profissional, no desempenho dela, em sair, em construir relações, em ter uma autonomia financeira, né? Da capacidade dela acreditar que ela pode. E eu vejo muito isso, né? Nas demandas de família. Isso é muito comum. Às vezes as clientes me procuram, quando a gente pergunta da relação, não tem violência, tal, nunca sofri. Mas aí na história que ela vai contando, aí você vê que houve várias violências e ela sequer percebeu, né? Aquela pessoa que na conversa foi deixando de trabalhar porque dizia que ela tinha a obrigação de cuidar dos filhos, né? Fazia chantagem emocional, que ela quis lançar às vezes e fazer algum tipo de estudar, abrir um negócio e a pessoa dizia você não tem capacidade, você não tem competência, então vai minando realmente essa autonomia e ela vai se colocando nesse lugar realmente de cuidado, de obrigação, de uma maternidade que a própria sociedade coloca, né? Que a própria cultura exige da mulher. Então, são relações muito complexas, essas relações que envolvem violência de gênero em relação às mulheres. Complexas ao nível de, por exemplo, no último ano, foram registradas mais de 51 mil denúncias de violência psicológica. Através da Lei Maria da Penha, a violência psicológica foi considerada crime e a gente enxerga isso como algo muito mais profundo do que superficialmente a gente acha que pode ser. Mas no momento em que aquela mulher ela acredita que ela não é capaz, como o Geise disse, são intervenções no trabalho, intervenções na vida pessoal, de obrigações, e que por vezes a gente olha para um relacionamento onde uma mulher, por exemplo, chegou à violência física. E mesmo assim ela voltou ao relacionamento com a pessoa que agrediu. E aí a gente pensa, meu Deus, ela só pode gostar de apanhar, né? E tem muitas pessoas que externalizam isso por aí, inclusive se você faz isso, eu acho que você poderia não fazer mais, porque a gente acredita que a partir do momento em que você tem esse tipo de discurso, nenhuma mulher que esteja próxima a você vai conseguir ter ali a segurança de pedir ajuda. Porque a violência, por si só, ela nos gera vergonha. Não é algo que a gente gostaria de falar e que a gente se sente confortável para tal. Então, se sensibilizar, se colocar naquele lugar de escuta, eu acho que o principal é isso. Aquela mulher que é sempre silenciada dentro de casa poderia ter minimamente ali uma escuta de uma pessoa próxima. Às vezes a nossa vizinha está gritando e a gente acha que não tem responsabilidade sobre isso, porque em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. E a gente mete a colher, a gente salva a mulher quando é preciso. As formas de denúncia estão aí. É o Disque 180 para violência contra a mulher e o Disque 190 para aquela grave ameaça ali eminente que está acontecendo. E aí é a Polícia Militar que faz esse trabalho. Então, a gente preza muito pela clareza da dificuldade que a violência psicológica gera na vida de uma mulher. Então, a nossa mente é o centro do nosso corpo. Se a gente não está com a mente saudável, se a gente não tem boas relações, isso com certeza vai afetar a vida inteira daquela mulher no trabalho, na criação dos filhos e principalmente os filhos, como o Geise falou, ela atua muito na área de direito de família, como eles devem ficar nessa situação, né? Então, ela precisa ser forte para ser forte para os filhos, mas ao mesmo tempo ela não está bem. Então, é um ciclo realmente
sem fim. E, infelizmente, é a realidade do feminicídio que chega ao fim desse ciclo. E o nosso objetivo, enquanto mulheres, enquanto juristas, enquanto comissão, enquanto existentes, é falar disso para que esse ciclo seja quebrado o mais rápido possível. E aí a gente bate na tecla da importância da educação de gênero desde a infância. Eu tenho uma atuação importante dentro de algumas escolas que a gente fala sobre violência doméstica para jovens e adolescentes, que por vezes são essas crianças que veem os pais numa situação como essa, mas também são crianças que estão se formando enquanto caráter. E é isso que a gente precisa fomentar. É a igualdade. E é o não achar que a mulher é inferior ao homem, mas que são iguais, né? Enfim, não biologicamente, mas legalmente falando, e é a equidade que a gente busca em todas as nossas falas. Eu concordo. Eu acompanhei um certo tempo, eu morei em Brasília e, na época, o senador Cristóvão Buarque, que foi senador pelo Distrito Federal, foi governador, né, professor da Universidade de Brasília, e o professor Cristóvão, ele sempre dizia: a educação é o único caminho, em todas as áreas. Exato. Né? Fomentar a educação desde a base, para que a gente possa, de fato, ter uma conscientização desde pequeno da vida em sociedade. Né? A questão da mulher é uma delas, a questão dos nossos direitos, de um modo geral. Né? Sem educação é muito difícil a gente atingir, e vai continuar havendo, infelizmente, casos recentes, como aqui em Natal, né? Uma mulher tomou 61 socos, né, do seu... Não sei nem o que ele era, namorado. Não pode nem se dizer que um cara desse seja namorado de alguém, né? Em São Paulo teve um caso semelhante, eu acho que em Santos. Distrito Federal. Foi bem na mesma essa semana eu vi um caso na televisão, de um rapaz que, não aceitando o fim do relacionamento, foi lá, matou a ex-companheira e se matou depois. Então, assim, é uma coisa terrível isso. Por isso que a gente tem consciência, Marcelo, que essa educação de base, né, essa consciência, a gente fala muito da Comissão da Mulher Advogada, mas a gente não pretende atingir só as mulheres, a gente não quer falar só com quem é potencial vítima ou vítima, a gente quer trabalhar com mulheres e homens, porque a gente precisa trazer essa consciência para os vetores da violência, que são os homens, né? Por isso que existem os grupos reflexivos. E é muito interessante que muitos homens não têm consciência que de determinados comportamentos e condutas que ele tem é uma violência. Às vezes ele não tem essa consciência porque é algo que ele vê de forma muito natural acontecer na nossa sociedade, na educação. Ele viu acontecer dentro de casa, entre grupos de amigos. Então, assim, é muito importante que vocês, homens, né, tenham essa consciência e a coragem de, quando vê um colega, um amigo muito querido, próximo, irmão de vocês, né, falando uma piada, né, machista, né, depreciando uma mulher ou chamando uma mulher com nomes que desqualificam essa mulher, que vocês tenham a coragem de interferir, né? De dizer que não é bacana, que não concorda, porque o que a gente percebe é que muitos homens que começam a ter essa percepção se constrangem diante dos seus grupos, né? de amigos, e se calam e se siliciam. Então, assim, é muito importante. A gente viu, eu acho que todo mundo assistiu uma cena de uma mulher chegando no posto de gasolina, né? Fugindo, e o cara pega ela e todo mundo está ali meio que assistindo. Porque, assim, uma das grandes mudanças da Lei Maria da Penha, que a gente considera ela como divisor de águas, é porque ela traz essa percepção de que violência doméstica não é briga de marido e mulher, é violência, é um crime, precisa ser combatido. Então, a lei... a toda a sociedade. A toda a sociedade, é uma responsabilidade nossa, né? A gente não tem ainda, a gente não conseguiu ainda o direito não vai dar conta, né? Porque é uma questão cultural, é uma questão de educação que a gente precisa, né, mudar, né, desde piadinhas que a gente faz em relação às mulheres, que desqualifica, até na educação dos nossos filhos em escola, né? Então, assim, tá naquele pai que olha para o filho e diz assim, vai chorar feito uma menina, vai chorar como sua irmã, sinalizando que demonstração de emoção é um sinal ruim de fraqueza e desrespeito a uma característica feminina. Então, sempre que você olha para um menino e aponta qualquer característica feminina como uma característica negativa, né, e de inferioridade, você está dizendo a ele, de certa forma, de que os homens devem e são superiores às mulheres. Eu sou do são ou tempo deveriam ser. Então, que ser criança, você faz chorar feito mulherzinha. Choro, exato. E é assim, né? Chorar feito mulherzinha, né? Ainda não é... Por isso que a gente fala que a violência de gênero, ela é estrutural. Ela faz parte da nossa cultura, da nossa história. Então, assim, a gente vai ter leis. A Maria da Penha completou 20 anos esse ano, mas os índices não reduziram.
A gente conseguiu dar proteção para as mulheres que procuram a lei, porque foi desenvolvido Juizados Especiais da Violência, DEANs, Patrulha Maria da Penha, a gente tem medidas protetivas de urgência, né? Botão de pânico. Mas isso é porque está acontecendo. A gente precisa voltar para a nossa cultura, para educar cidadãos que reconheçam a igualdade e respeito entre homens e mulheres. E quando a gente fala em igualdade, Marcela, a gente está dizendo que homens e mulheres são exatamente iguais. Não. Existem diferenças. A igualdade, essa igualdade que a gente fala no direito matéria substancial, né, de identificar o que é diferente em cada um e que essas diferenças também sejam respeitadas, né, para que as pessoas possam viver em sua plenitude. Então, a diferença de gênero, as violências de gênero vão atingir homens, vão atingir mulheres, vão atingir qualquer pessoa que não respeite as normas, né, que foram estabelecidas para homens e mulheres. Mas ela atinge mais, né, as mulheres, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, PN, né, as pessoas mais pobres, as pessoas negras. Então, ela vai atingir as pessoas de forma diferente de acordo com o que a sociedade atribui como valor, né? Como certo, como errado. Muitas vezes preconceitos, condutas que a gente chama de estereotipadas, né? Que são os estereótipos ou os papéis de gênero, quando violadas, as pessoas vão ser julgadas e sofrer uma retaliação social. Então, é nesses pontos que a gente precisa educar a nossa sociedade para reconhecer a igualdade entre pessoas, reconhecer a liberdade, reconhecer a autonomia e respeitar as pessoas e as decisões delas para que elas não sejam vítimas de violência. É bom fazer um recorte dessa fala de Geise. Como alguém que está sempre em contato com jovens, eu percebo muito a quantidade de meninos que acabam se manifestando mais nessas palestras e nesses temas. Não de maneira negativa, mas porque eles não entendem e não sabiam que certas coisas eram crimes, não sabiam que certas coisas não eram legais de se fazer, não sabiam que, ao ver a foto íntima de uma coleguinha sendo compartilhada, é crime se você não ali repreende. Está sendo conivente nessas situações. O agressor, ele não nasce agressor, ele se torna também. O meio acaba influenciando nisso, em alguns casos. Então, a gente precisa conversar mais com os homens sobre isso. É algo que a gente está até se organizando para o final de novembro. Eu acho que uns 21 dias de ativismo. Uma campanha que a gente vai ter em novembro, dos 21 dias de ativismo pela erradicação da violência. E a gente quer ouvir, conversar também. A gente escuta muito que alguns colegas falam, a gente quer aprender com vocês, nos ensinem. Mas vocês também podem pesquisar. Vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso ao computador. Vocês podem ler e pesquisar sobre isso. Também não é um papel só nosso falar apenas de violência. Homens também podem falar. A gente teve até a participação interessante de uma colega de Minas Gerais, a vice-presidente de Minas Gerais, que comentou que existe a diferença entre lugar de fala e lugar de dor. Não é porque você não é uma mulher que você não pode falar sobre direitos femininos, direitos raciais e de LGBTQIA+, fobia, por exemplo, transfobia, enfim. Mas a dor, só nós saberemos como acontece. E até um recorte interessante, que mesmo sendo mulheres, há uma grande diferença entre as mulheres pretas e as mulheres brancas quando se diz e quando se fala de violência doméstica. Eu acho que 63% do ano passado de denúncias de violência doméstica foram de mulheres pretas. E isso reflete tanto ao acesso à informação, à escolaridade, ao mercado de trabalho, que acaba sendo um pouco mais difícil em relação às demais mulheres, mas que mostram o reflexo de que são esses os alvos dos agressores. Os marcadores de vulnerabilidade. Os marcadores de vulnerabilidade, até a própria idade, mulheres mais jovens, enfim. A gente vê esse impacto latente nos dados. Então, o que a gente permanece na batalha no estudo de gênero, nas discussões de gênero, e que o fim da violência esteja mais próximo. Espero que, quando minhas filhas, meus filhos forem nascer, isso já tenha se acabado, mas eu não acredito que agora seja o momento ainda não. A gente tem uma preocupação muito grande hoje, Marcelo, que é justamente o que Cecília disse. Ao mesmo tempo que os jovens estão muito conectados e têm acesso à informação, eles estão mais vulneráveis. Exato. Por isso que a gente fala sobre a questão da regulação, né, das big techs, dos acessos às redes sociais. Por quê? Os dados estão mostrando que a gente tem agora a primeira geração de jovens que é mais machista, mais conservadora e mais preconceituosa do que a geração anterior, do que os seus pais e os seus avós. E a gente tem associado muito isso ao acesso desses jovens às redes sociais. Né? Foi feita uma pesquisa, tem uma juíza que eu não recordo o nome, que é do Rio, que é da Vara da Infância. Ela tem feito um trabalho fantástico em relação a combater essas violências relacionadas aos jovens. A gente viu aquele
filme que foi lançado, aquele seriado que foi lançado recentemente, Adolescência. E o que é que a pesquisa mostrou? Foram criados perfis falsos de meninos e meninas e de adolescentes. E quando eles entram, acessam, cria-se a rede social para ele, em menos de 10 minutos esses meninos começam a receber conteúdos misóginos, machistas, conteúdos que vão disseminar o ódio contra as mulheres e as meninas. Então, a gente sabe que a violência, ela é ensinada. Ela foi nos ensinada e ela é nos ensinada constantemente, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, esses meninos estão sendo doutrinados, digamos assim, para odiar as mulheres, ensinados desde muito cedo, numa rede social que tem uma ampliação, né, um alcance gigante. Enquanto as meninas são direcionadas a perfis em relação à beleza, à magreza, à anorexia. Então, assim, são jovens vulneráveis, né? Eles estão ali numa rede social sem nenhum tipo de fiscalização ou regularização, recebendo informações ali que vão formar um pouco da sua percepção, da sua subjetividade. Então, a gente tem essa preocupação muito grande, porque enquanto a gente está fazendo esse trabalho todo de conscientização, como formiguinha, né, você tem big techs que não estão regulando, com algoritmos que estão chegando a esses meninos facilmente, em menos de 10 minutos de acesso. A gente tem jovens que passam, em média, 9 horas por dia conectados às redes sociais. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente viu vários grupos, né, que chama-se machosfera, tem essas terminologias, mas grupos de homens específicos criados, Red Pill, incels, são celibatários, são vários. Que o objetivo é captar realmente esses jovens, né, e fazer essa doutrinação, esse ensinamento, essa disseminação de ódio contra as mulheres. Então, assim, vai ser muito difícil a gente combater a violência, né, de gênero contra as mulheres, especificamente, se a gente não tiver controle sobre isso, né, se eles continuarem tendo acesso, absorvendo esses conteúdos sem nenhum controle, sem supervisão, né, sem a outra percepção, digamos assim, de educação. Muito bem. Agradecer aqui a participação da doutora Geise, também da doutora Cecília, da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Sejam sempre muito bem-vindas aqui ao Direito e Justiça. Nós que agradecemos o convite, Marcelo. E dizer que a Comissão da Mulher Advogada está sempre de portas abertas para todos, né? Nos procurem se sentirem necessidade, né? Se quiserem tirar alguma dúvida, esclarecimento. E peço que respondam, vocês, mulheres advogadas, ao nosso formulário, vai nos ajudar a prestar um serviço melhor para vocês, a ouvi-las, né? A gente quer ouvir as advogadas, entender quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, para que a gente consiga realmente fazer ações que sejam assertivas e eficientes. Então, obrigado, Marcelo. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. E a todos que estão assistindo, tenho certeza que, de alguma forma, isso vai tocar o coração e a mente de quem está aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Vocês também que nos acompanham, como eu digo, participem, sugiram para a gente trazer temas aqui para discussão, compartilhe os nossos programas com os amigos, com a família, no nosso perfil no YouTube. Toda semana você tem um episódio novo. Até o próximo programa.